Alô? Estão me ouvindo? Estou ouvindo sim, Negrito. Alô, está me ouvindo, Jorge? Que o teu som está baixo. Eu estou te ouvindo, Negrito, é o Jackson. Ah, Jackson, tudo bem, Jackson? Tudo ótimo contigo. Tá bom. Que bom, que bom. Tá ok, Negri, pode começar. Pode começar? Então tá bom. Então, hoje eu vou falar sobre o meu financeiro. Tá? E o meu financeiro é simples, não tem nada de muita novidade, mas eu acho que ele é bem, por ser simples, ele é muito fácil de lidar, né? Então, eu vou começar desde os cadastros básicos para vocês entenderem toda a parte financeira que eu faço aqui, tá? Então, por exemplo, eu tenho meu cadastro de clientes aqui, tá? Esse cadastro de cliente aqui é uma tabela separada, é uma tabela que é cliente e fornecedor, que no meu pensamento agora que deveria ser uma só, tabela pessoa, né? É uma das coisas que eu acho que tem que mudar nesse novo projeto aí nosso, tá? Nesse cadastro de cliente, tá? Eu tenho aqui, ele pode dividir região e sub-região, tá? Que eu divido aqui, ó, para fazer muitos relatórios, tanto de estatística, como também para emissão de etiqueta, como também para listagem, né? Vendedor, tá certo? Porque aqui você pode criar a sua região, sua sub-região. Além também de quebrar aqui por município também, né? Eu tenho aqui o ramo de atividade também, que eu crio muitos relatórios gerenciais, tanto de listagem, como também de relatórios de vendas, né, para o ramo de atividade. O vendedor, né, eu tenho aqui o vendedor, que você também pode linkar com o cliente, tá? E forma de pagamento, condição de pagamento e a transportadora. Isso tudo para ajudar na hora do lançamento de nota fiscal. Tá? Isso daí ajuda bastante para quem está fazendo nota fiscal. Aqui, eu tenho aqui, ó, o limite de crédito. Você pode colocar um limite de crédito para aquele cliente. O meu limite de crédito, em todos os lugares que ele digita o cliente, pedido, ordem de serviço, lançamento de duplicatas, qualquer coisa, você digitou o nome do cliente, ele dá o Enter, eu vou lá no Contas a Receber, verifico quanto ele está devendo e checo com o limite de crédito. Se tiver mais, eu não deixo ele fazer nada. Ó, limite de crédito superado, verifique com o seu gerente, né? Pagou é que é em cartão de crédito. Se pagou, o limite dele, ele tem mais limites. Se não pagou, o limite dele diminui. Tá? Outra coisa que eu também faço aqui, no meu Contas a Receber, é que você pode parametrizar aqui, ó, a quanto dia de atraso você quer. Por exemplo, ó, aqui esse meu cliente parametrizou 60 dias. Ou seja, quando você digita qualquer lugar o cliente, eu verifico, além do limite de crédito, eu verifico se tem alguma duplicata maior, atrasado, né, maior do que 60 dias. Se tiver, eu falo, duplicatas, cliente com duplicatas em atraso, procure seu gerente. E ele não consegue fazer absolutamente nada. Tá? Outra coisa que eu também tenho aqui no meu cadastro de cliente é a tabela de preço. Ó. Por quê? No meu cadastro de produto, eu posso ter até 6 tipos de preços diferentes. Tá? Você parametriza aqui que tipo de preço você tem, né? Até 6, e você pode parametrizar para cada cliente qual é a tabela que ele pega. Se ele é um VIP, se ele é especial, se é revenda. Geralmente o default é o 1, né? Mas você pode criar valores diferentes no seu cadastro de produto. Tá?
Outra coisa também que tem aqui, né, se cobra taxa de boleto, né? Por exemplo, para esse cliente eu vou cobrar o 2,80, 3,50, de acordo com o que eu parametrizar lá quanto custa o boleto. Então, se você emite o boleto e vê que cobra, eu somo no valor da duplicata, o valor da cobrança do boleto, tá certo? Aqui o endereço de cobrança e aqui algumas observações. Essas daqui são observações gerais que eu coloco, que não saem em nenhum lugar, e aqui são observações do faturamento, que quando ele faz qualquer pedido, aparecem essas informações, se tiver, para ele saber se o cliente só paga só na quarta-feira, 30 dias depois, ou qualquer outra observação. E aqui dia de visita, ó. Se ele pode ser visitado na segunda, qual horário, na quarta, no sábado, no domingo, né, para os vendedores fazer a visita dele, porque eles têm listagem por vendedor e os dias das visitas que eles podem fazer nesse cliente, tá? E aí o que acontece? Aí sai essa listagem, o vendedor já sai com a listagem, com o endereço, o telefone e os dias das visitas que pode ser feito. E aqui a conta contábil, ó. Eu coloquei, mas eu não uso, que nem lá do Progress lá, né? Eu tenho tanto conta contábil quanto crédito, né? Porque eu não tenho contabilidade, mas a finalidade de colocar isso para clientes enviar planilha, né? Gerar planilha de contas de débito e crédito, quando o cliente paga e quando ele recebe. Né, quando ele está devendo e quando ele paga, tá? Então, eu coloquei isso daí. Então, isso daí precisa ser aperfeiçoado e pegar a experiência lá do Progress para poder melhorar essa integração com uma contabilidade, tá bom? Daí, todo mundo tem pergunta aí, ó, local de endereço e local de entrega. Tudo bem? Então, tá bom, vamos lá. Aqui são os botões aqui para... Aqui você vê todas as notas, você vê toda a proposta, toda a duplicata, né? E aqui a ficha cadastral também, desculpe. Aqui, ó, eu tenho a data da fundação, junta comercial, valor do capital social, quem são os sócios, o percentual do capital deles, né? Para informações que pode te ajudar a fazer uma análise de crédito, né? As referências bancárias, tá? E o contador também, se você quer colocar referente a esses clientes. Tá? Muito bom. Aqui no cadastro de vendedor, por exemplo, ó, eu tenho um vendedor para um cliente, ou seja, é um por um. Mas eu tenho várias situações que muitos clientes quer que tenha uma comissão compartilhada, ou seja, o vendedor ganha, o subgerente ganha, o gerente ganha, tá? Isso eu não tenho. Alguns já me pediram isso daí, né, para fazer escalonamento de comissão, né, para saber quanto a equipe, o vendedor ganha, a equipe ganha, o gerente ganha e o subgerente ganha, tá? Então, precisava ter nível aí de 3 ou 4 níveis de vendedores no mesmo pedido, tá? Isso eu não tenho. E outra coisa que eu também faço, tá? Por exemplo, ó, se você colocar essas informações aqui, ó, o que acontece, né? Quando um vendedor entra, eu criei um grupo chamado vendedores. Quando você coloca o nome dele, a Mônica, nesse grupo de vendedores, ela só vai ver os vendedores, os pedidos dela, o orçamento dela, tá certo? E os clientes dela, tá? Ele faz esse filtro para que um vendedor não fica vendo o pedido do outro, o orçamento de outro, tá? Então, por isso que eu fiz essa área de proteção aqui da proposta, mas serve para proposta, pedido, clientes também, tá? Então, a gente conseguiu fazer isso daí. Tá?
Aqui também outra coisa que eu fiz é da seguinte forma, ó. Você tem duas maneiras de dar comissão para o vendedor. A primeira é, se você colocar aqui, o sistema assume o percentual que está aqui. Se não tiver nada aqui, ele vai no cadastro de produto. E você pode colocar aqui, ó, comissão por vendedor, tá vendo? Se não tiver nem lá, nem aqui, na hora que ele está fazendo qualquer pedido ou lançando o pedido, aí o que acontece? Fica livre para você digitar o percentual de comissão do vendedor. Tá? Se tiver no produto, ele já coloca automaticamente. Se tiver no cadastro de vendedor, ele coloca o que está lá no cadastro de vendedor. Outra coisa também aqui é o meu cadastro de fornecedor. Ó. Aqui eu cadastro o meu fornecedor, que são tabelas diferentes, como eu falei, né, que deveria ser uma só. Aqui eu cadastro o meu fornecedor, com todos os dados, aqui, ó, complemento, e-mail, tá? Contatos, né? Os produtos que ele vende, né? E a observação aqui. E também eu posso classificar aqui, ó além de, quando no meu contas a pagar, eu posso lançar o funcionário também, eu posso lançar uma despesa, eu posso criar aqui água, conta de luz, né? Posso criar também imposto, no mesmo cadastro, imposto, DARF de imposto de renda, DARF de FGTS, DARF de não sei o que lá, né? E também algum outro diverso, tá? Que dá para fazer tudo no cadastro só, né? Para jogar no contas a pagar, tá? Então, esse é o meu cadastro de fornecedor, que é muito simples, não tem muita informação, além dessa separação aqui. Muito bom. Aí, eu tenho também aqui, ó, o status aqui, ó, que eu sempre falei para vocês, né? Esse status, tanto por contas a receber quanto por contas a pagar, peraí, entrei errado. Você pode criar quantos status você quiser de acordo com a necessidade, status, olha lá, de acordo com a necessidade que você, por exemplo, tem no ISO 9000, onde você pode, a cada situação, a cada passagem, você coloca um status que está tanto o título como também a duplicatas, né? Por exemplo, atrasado em negociação, em carteira, baixa parcial, conferido, previsão, você coloca qualquer tipo de status, sendo que alguns já são automáticos, que você parametriza e já deixa automático, como por exemplo aqui, ó, parâmetro, né? Ó, status do contas a pagar. Quando eu criar um contas a pagar alguma coisa, ele já vai com o status aberto. Quando ele baixar, baixa, ele vai falar que está baixado. Quando tiver conferido, ele já fala que está conferido. A mesma coisa com contas a pagar, a receber. Tá vendo? Já são status automáticos, que são procedimentos que já existem no sistema, que quando ele faz aquele processo, ele já coloca esse status automaticamente. Ó. Quando ele emite o boleto, ó, eu falo, emissão de boleto. Quando ele envia a remessa enviada. Entendeu? Ele já coloca isso e sempre colocando o status, uma observação, o usuário, a data que foi e a hora que foi, que aconteceu exatamente aquele procedimento. Muito bom. Se tiver pergunta, pode ficar à vontade, tá? Estou aqui para responder. Muito bom. Aí, o que acontece? Ó, eu tenho aqui, ó, meu plano de contas, tá vendo? Que são em 3 níveis. Esse plano de contas aqui não é contábil, é gerencial. É para tirar relatório gerencial. Gostaria de ter colocado um plano de contas contábil, mas, infelizmente, não deu, por falta de experiência, também por falta de patrocinadores, né? Então, aqui você cria as receitas administrativas, telefone, Nextel,
locação, ó, prévia, ó, despesa, ó, fixa, consulta, energia, FGTS, tributárias, ó, lá, INSS, ISS, imposto de renda e assim por diante. Por quê? Cada vez que você entra no contas a receber ou no contas a pagar, você pode classificar o título como a duplicata, tá vendo? Você classifica aqui no plano de contas e aí eu consigo tirar o relatório também, tá certo? Gerencial, tá? Que depois eu vou mostrar para vocês. Eu também criei aqui, ó, um centro de custo, que são, teoricamente, o centro de custo, que geralmente o pessoal faz como departamental, né? Ó, centro de custo, ó, técnico, tem aqui, ó, comercial, né? Administrativo, tá? Por quê? Quando você entra no contas a receber ou no contas a pagar, você pode colocar o centro de custo aqui, ó, tá vendo? E você pode ratear o centro de custo. Ó. Por exemplo, é uma conta de luz, eu vou ter que pagar uma conta de luz. Então, eu rateio. Quem gasta mais é a fábrica, então é 80% para a fábrica, 10% para o escritório e 10%, né, para o departamento escritório, para o pessoal de guarita, coisa parecida assim, entendeu? Então, você pode ratear telefone, você pode ratear vendas, você pode ratear luz, água e outras coisas mais, tá? Então, eu tenho rateio por centro de custo aqui. Também não é um centro de custo contábil, mas sim é um centro de custo gerencial, tá? Eu não tem nada contábil, tá? Tanto no contas a receber, como no contas a pagar também, ó. Você tem aqui, ó, tanto a parte contábil do plano de contas, como do centro de custo também, ó. Você pode fazer isso e ratear, tá bom? Muito bom. Aí, o que acontece? Vamos lá. Eu tenho também, ó, moeda. Você pode também ser multimoeda, né? Porque tem clientes meus que trabalham com dólar e ienes também, tá? Quando ele vai tanto no contas a receber como no pagar, ele coloca a moeda aqui, ó. Qual é a moeda? A real. Então, esse valor é em real, tá? Se ele colocar em dólar e se ele colocar aqui, ó, a variação e o valor do dia, eu posso converter com ele nos relatórios quanto é o valor daquele dia, naquele momento que ele tirou aquele relatório. Tá? Para poder ter uma visão de quanto ele iria pagar em real naquele dia. Tá? Muito bom. Aqui também... isso. Aqui, ó, o banco aqui, ó. Esse meu banco aqui, ó, tá vendo? Eu cadastrei meu banco, tá? E que para cada banco tem carteira, tá? Tá errado, porque eu tenho o Banco Itaú e tem clientes meus que tem 2, 3 tipos de carteira no mesmo banco. Então, o que a gente teria que fazer? Criar o banco e criar várias carteiras para o mesmo banco, tá certo? E ele colocar o default, né, o que é o mais principal para ele não ficar toda hora trocando, né? E para que fica mais fácil para a nossa manutenção. Porque hoje eu sou obrigado a criar um banco, se eu tiver uma carteira diferente para o meu banco, eu sou obrigado a criar códigos de bancos diferentes, entendeu? Só por causa da carteira, tá? Então, eu mudaria isso daí também, tá? Ou seja, cadastro o banco e cadastro a carteira, tá certo? Deixa eu ver aqui mais, tal. Ó, eu tenho condições de pagamento aqui, ó. Essas condições de pagamento aqui, eu posso parametrizar ela, criar quantas
condições eu tenho, e aqui eu parametrizo quantas duplicatas e quais os dias que o dia da data do vencimento. Ó. Isso daqui é 30 dias, é um dia a data da emissão da nota. E aqui é 30, aqui é 60. Aqui eu coloquei 36 parcelas, né? Mas isso dá para fazer via, ou seja, um para N, né? Não precisa ser dessa forma que eu fiz aqui. Aí ele parametriza 3 e coloca 3 dias aqui diferentes para cálculo de data de vencimento, tá certo? Para ficar mais fácil do que ficar 36 campos aqui sem muita utilização. Tá? Aqui eu talvez coloquei também percentual de juros, né? E para ver se cobra juros ou não, né? Se o cliente optar por essa condição de pagamento. Muito bom. Esses são, teoricamente, os meus cadastros básicos, né? Que eu tenho para fazer para o financeiro, tá? Com esses cadastros básicos, eu tenho aqui minha parte financeira aqui, ó. Uma coisa bem importante, ó. Sempre quando eu emito recibo ou emito nota fiscal ou nota de débito, todos eles sempre convertem para um único lugar, entrada de duplicatas, tá? Ele parametriza se ele quer que vá para contas a receber, e se ele parametrizar que quer ir para contas a receber, depende do que ele faz lá no lançamento da nota, ele vai automaticamente, tá? Aí o que acontece? Essa daqui, ó, é uma entrada do meu contas a receber. Você pode, o contas a receber e o contas a pagar pode receber automaticamente, ou você pode vir aqui e você pode vir aqui e incluir, ó. Você pode digitar aqui a data que entrou, o cliente, né? Vou colocar o cliente aqui, o banco, ó, a filial que pertence, ó, tá vendo? Você pode pôr filial, o plano de conta, ó, você pode chegar aqui e ver, parametrizar o plano de conta gerencial, né? Tá? Aqui, ó. Aqui você bota a data de emissão, tá? O valor, a data do vencimento, tá? Aqui, ó. Se vier do pré-pedido lá, do meu pedido automaticamente, ele já preenche tudo isso daqui automaticamente, tá? Aqui, forma de pagamento, você pode falar que é um boleto. Aqui ele colocou, esse cadastro está duplicata, tal. Aqui, DM ou DES, né, de serviço. O vendedor, tá? Aqui você coloca a percentual de comissão, já sai aqui, pronto. Pode ser vazia fora do intervalo. Tá? Já tem coisa que está fora do intervalo aqui que eu preciso cadastrar. Tá? Isso daqui é um banco de dados teste. Eu preciso parametrizar que eu vou aceitar 2016 aqui. Aí o que acontece? Gravei. O que acontece? Eu só vim aqui. Se eu quero tirar boleto, eu venho aqui, clico aqui e já emite o boleto automaticamente. O meu boleto está com a DLL da Cobre Bem X, tá? Que teoricamente já acabou, né? Cobre Bem X já acabou, né? Então, o suporte dela está péssimo, está caro e não vale a pena. Então teria que se achar uma outra alternativa também. Tá? Alguém tem alguma pergunta? Está dando para entender? Para mim está tranquilo. Oi. Aqui, ó, tudo que eu faço... O que é aquela previsão lá na tela? A previsão aqui? Lá em cima, no topo. Acompanhamento, embaixo de acompanhamento. Previsão. Dados da duplicata, embaixo do nome acompanhamento. Ao lado ali do... Desculpa, entendi. Isso daqui, o que acontece? Tem muito cliente meu, como eu tenho aquele relatório gerencial de plano, como eu tenho um relatório que te dá quanto você vai receber, quanto você vai gastar durante o ano, por exemplo,
Meu cliente quer saber, ó, eu quero fazer uma compra de 100 mil reais para março. Eu vou ter dinheiro ou não? Então, ele vem aqui, ó. Ele vem aqui, financeiro, relatório de fluxo de caixa a realizar. Aí ele pega, eu vou pegar 2015, tá? Porque é um banco de dados aqui de teste, eu não sei, tá? Então, eu venho aqui, ó, lançamento, tá? Ele vem aqui e faz isso daqui, ó. Ó, aqui ele começa a saber, ó, de tal dia, isso é todas as duplicatas abertas e títulos abertos, tá? Então, eu sei que eu vou receber 1 centavo aqui nesse dia, vou receber 1 centavo aqui no outro dia, mas eu vou ter que pagar no dia 15 de 2015, 984, ó. Mas também no dia 18 de 1 eu vou receber 750. E aqui ele vai dando o saldo que você vai ter no inicial, tá vendo? Ó? Ele vai te mostrando. Se tiver vermelho, tá vendo? Ó? Se tiver negativo, ele vai ficando vermelho. Olha lá, tá vendo? Ó? Até eu saber, em março, quanto eu vou ficando, ó, tá vendo? Ele vai mostrando, ó. Até eu falar, bom, eu vou ter dinheiro ou não vou ter dinheiro? Aí ele pega bem aqui e já, ó, tudo, ó, tá vendo? Ó? Ele pode só pegar totais ou ver todos os lançamentos, ó. Eu já estou com 147 mil negativo, ó, até dia 22 de 10 de 2015, ó, tá vendo? Então, acho que eu não vou ter dinheiro para saldar a minha dívida se eu fizer uma compra para 100 mil reais nesta época aqui, ó, tá vendo? Então, ele vem aqui com um relatório bem simples, ele já consegue fazer. Tudo bem? Por isso que tem. Aí, o que acontece aquela previsão? Então, ó, eles sabem que vão... eles estão fechando... Eu tenho muitos clientes que tem muita negociação com maquinários. Ó, eu vou vender 100 maquinários, mas a negociação só vai dar daqui 60 dias. Então, ele pega, ele entra aqui, joga um número aqui, faz um lançamento no contas a receber e fala que é uma previsão, ó, que é uma previsão, tá vendo? Ó? E aí, quando ele fala que é uma previsão, é uma coisa que ele talvez vai receber. E aí, ele lá nos relatórios fala prévio ou com. Com é compromisso, ó. Um cliente comprou de você, então você vai receber. Se é prévio, é uma estimativa que você está fazendo, que você acha que vai receber, para tirar esses relatórios para saber se ele tem o dinheiro ou não tem o dinheiro. Tá? O meu contas a pagar também tem a mesma coisa. Ó. Ele vem aqui, ó, você pode também fazer previsão. Tá vendo? Ó? Do que eu tenho que pagar. Ó. Eu sei que eu tenho que pagar a média de folha de pagamento minha até o final do cada mês é 10 mil reais por mês. Então, eu chego aqui, ó, venho aqui, tanto no quanto você receber como pagar, tá? Eu venho aqui, ó, gerar previsão. Eu crio um documento aqui, ó, folha RH, por exemplo, né? Quantas parcelas? Eu tenho até o final do ano 10 parcelas, valor de 10 mil reais por mês, tá certo? Vencimento, bom, eu tenho que pagar todo dia 5 de cada mês, né? 5 do 3, a primeira começa 5 do 3 de 2016, tá? Aí eu falo que é uma previsão, tá? Coloco o fornecedor aqui, RH, folha de pagamento, né? Falo qual é a filial, qual é a moeda, qual é o plano de conta, qual é o centro de custo, e ele gera 10 vezes esse valor aqui de 10 mil e coloca como previsão. Aí eu posso tirar aquele fluxo de caixa para saber quanto eu tenho para receber, mas eu tenho que saber quanto eu tenho que gastar. Não adianta eu por exemplo, comprar um material que eu tenho que pagar 10 mil, se eu tenho que pagar só de funcionário 10 mil, entendeu? Aí eles vão acertar. Miguel, com relação, você mostrou uma forma de fazer agendamento, que no caso você pegou aí e parcelou em 10 vezes, por exemplo. Certo. Aí tem contas que a gente sabe que todo mês a gente vai ter aquele compromisso de pagar. Ele aí faz esse tipo de agendamento, por exemplo, conta de energia. A gente sabe que todo mês tem como incluir isso aí para toda vez que a gente abrir, já está lá incluso, só alterar o valor? Então, se você... o que eu fiz foi por aqui, ó. Se você tem aqui, ó,
você gera por aqui. Luz, 12 vezes. IPTU, você pega e gera, né? E aí já deixa lá. E depois só altera os valores corretamente. Você pega que nem RH, né? Eu falei 10 parcelas de 10 mil, mas não é 10 mil, é 9.900, 11 mil. Aí, naquele mês, quando você receber a fatura correta, você tira de previsão e coloca o valor correto e pronto. Aí começa o valor que realmente eu tenho que pagar, entendeu? Mas você tem que fazer por aqui, ó. Gerar tudo por aqui, ó. Entendeu? É isso que os meus clientes fazem hoje, entendeu? IPTU é 10 vezes, ele chega aqui, eu tenho que pagar um carro 48 vezes. Ele vem aqui, cria um número de documento, fala 48 vezes, fala qual é a parcela e ele gera 48 vezes. Já fica tudo lá. Entendeu? Quando ele vai tirar relatório, ele já sabe tudo que ele tem que pagar até o final do ano, até 2017, entendeu? Ele faz tudo isso. É por aqui, ó. Eu criei isso daqui porque uns querem fazer isso e outros não querem fazer isso. Não preciso, Nig, senão vai ficar muita coisa. E outros querem, a maioria quer. Então eu fiz dessa forma para gerar dessa forma, entendeu? Quem quer, faz. Quem não quer, não faz. Fica flexível, entendeu? Não precisa ser uma coisa obrigatória. Tá? No meu contas a receber também, ó. Se eu quiser também, ó, gerar previsão, ó, eu posso gerar, ó. Eu sei que eu estou para fechar para um cliente que vai me pagar 10 vezes de R$2.000. Você vem aqui e cria. Quando você fechar, você exclui tudo e entra com a nota fiscal, né, faturamento, e faz o valor correto. Entendeu? Dá para fazer isso daí também. Entendeu? Eu fiz dessa forma também para ficar bem flexível para o cliente. Tem cliente meu que quer, tem cliente meu que não quer. Respondi? Tudo bem? Tá tranquilo, obrigado. Tá? E aí o que acontece? Para que serve esse status aqui? Ó? Tá vendo? Ô Nigri, só um momento. Pois não, pode falar. Tem agendamento nele aí para colocar, por exemplo, quinzenal, semanal, trimestral, anual? Tem como fazer isso aí também? Tem como fazer. É só o pagamento trimestral, semestral? Tem. Eu só precisaria aqui, ó, na hora de gerar. Você está falando para gerar isso daí? Os pagamentos ou não é? Agendamento de pagamento. Isso. Não, tudo bem. É só mudar aqui. Aqui, eu falo, ó, aqui para mim eu estou colocando a cada 30 dias, tá? É só colocar aqui uma opção, ó, de mensal, quinzenal ou semanal. Pronto. Aí ele calcula, a partir da primeira data, ele calcula 7, 15, 30 dias, 60 dias, aí você coloca a quantidade de dias que sempre vai vencendo, ele vai calculando automaticamente para você. É só colocar um campo aqui, ó, quantidade de dias de vencimento, quantidade de dias para próxima vencimento. Se você colocou 15 dias, eu vou calculando de 15 em 15 dias, de acordo com a quantidade aqui que você colocou. Entendeu? Beleza. Tá? E aqui esse status aqui, ó, por que eu crio esse status? Ó, porque eu vejo assim, ó, tá aberto, né? O cliente está atrasado. Eu coloco aqui aberto, ó, atrasado, e falo aqui, ó, liguei para o cliente, tal, conversei com fulano de tal, né? E aí ele coloca, e ele grava, tá vendo? Eu não consigo mais alterar, ó. Uma vez gravado, ó, ele fica registrado, ó. Aí eu liguei para ele outra vez, ó. Liguei aqui para ele, tal, atrasado, tal, tá vendo? Escrevi aqui, depois ele. Se eu quiser saber todas as minhas duplicatas ou contas a receber que está em atrasado, aqui, ó. Eu tenho tanto consulta para contas a pagar como para receber, eu venho aqui, ó, consulta, ó. Eu chego aqui, falo assim, ó, todo mundo que está atrasado, ó. Eu venho aqui, clico aqui, ó. Uma de 121. Todo mundo que está com o status aberto. Olha lá. 1.000, esse valor.
eu quero todos que estão em aberto, o fornecedor CAE. Né? SEDAI. Olha lá. Ó. 74 mil. Tá vendo? Ó? Eu quero saber todos que estão no plano de contas água e luz. Tudo que eu pus na água e luz. Água e esgoto, né? Vamos falar assim. Tiro aqui do fornecedor, tiro aqui que está aberto, eu clico aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Ó? Todo mundo que está no plano de contas, ó, água e esgoto, tá vendo? Eu posso fazer, ó, todo mundo que está no banco Itaú, que eu vou ter que pagar no banco Itaú. Eu venho aqui, ó, tá aqui, ó. Tá vendo? Eu vejo tudo pela... Aqui eu faço qualquer tipo de filtro na hora e clico e já pego e já aparece aqui, ó. Bom? Esses filtros aí dá para ser mexido depois, né? Claro, claro. Porque o meu a área de educação, lá tem convênio, então, uns 10 tipos de... Mas isso eu faria parte, tá? Que eu não vou atrapalhar o pessoal aí, porque a minha pesquisa seria um pouquinho mais complicado. Então, mas aí eu fiz o que é o mais importante que o pessoal ia me pedindo, ó. Tudo que é previsão, ó. Tudo que é previsão. Eu chego aqui, ó, previsão. Tudo isso daqui é previsão. Olha aqui, ó. Tudo que é compromisso. Eu sei que eu tenho que pagar. Tá aqui, ó. Tá. Entendeu? Aí, é lógico, eu fiz de acordo